se encontra no versículo 51 e 52. Os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus também. Não posso deixar de louvar a Deus pela vida da minha esposa, que ela ama de segunda a segunda. Ela está do meu lado todos os dias, do Chuí ao Iapoque, do Amazonas ao Rio Grande, do norte a sul, leste a oeste, louvando ao Senhor. Nessa vida nossa, viemos com um avião chinês, não entendia nada do que esse povo falava. Aleluia. Mas Deus preparou tudo. Aleluia. Marcos capítulo de número 10, versículo 51. Os irmãos encontraram profetisa dos seus lábios, dizendo amém. Amém. Disse assim a palavra do Senhor. Perguntou-lhe Jesus e disse: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Fecha a tua Bíblia. Quantos creem que essa sexta é a sexta do milagre? Amém. Abra a tua mão direita assim comigo. Você veio orar, não veio? Amém. Fecha os olhos. Tudo que eu vou te dizer. Desde quando você acordou essa manhã, você usou a tua boca para dar bom dia para a tua esposa, para falar com os teus filhos, para tomar café, para almoçar, para tomar café da tarde, para falar com A, com B, com C no telefone. Por que você não usa a tua boca aqui essa noite para dar glória? Nós usamos a nossa boca desde quando nós acordamos até a hora de dormir. Mas tem milagre que é provocado através da adoração. Quando a adoração é milagre. Aleluia. Quando você começa a invocar o nome do Senhor, Deus começa a responder ao teu favor. Então abra a tua mão, desentope o cano e começa a dar glória nessa noite. Porque para sair de casa, passar 2 horas aqui e não adorar Deus, alguma coisa está acontecendo. Mas eu vejo Deus quebrando cisco aqui essa noite. Eu vejo Deus despedaçando hérnia aqui essa noite. Eu vejo Deus restaurando a tua casa, o teu casamento, a tua família. E hoje vai cumprir a Jerusalém agora na segunda capa. Será maior do que a primeira. Se você acredita nisso, levanta a tua mão para adorar e dá um nome melhor para ele. Eu não sei se a terra que está subindo ou se o céu que está descendo, mas é uma presença forte do Senhor aqui. Eu começo a me maravilhar quando eu começo a estudar acerca da vida de Jesus, e eu posso entender que cada cidade, cada província, cada estado, cada metrópole que Jesus passava, ele passava com um propósito. E a Bíblia diz que uma certa feita Jesus estava passando por Jericó. Repita comigo: Jericó. Jericó. Jericó ficava a 24 quilômetros de Jerusalém e 272 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Jericó, nos tempos de Jesus, era conhecida como a cidade das palmeiras, pois era uma cidade litorânea, era uma cidade muito bonita, muito atraente. Ali se vendia, se extraía um dos melhores azeites de oliva de toda aquela região. Também se vendia muito ouro e muita prata. As pessoas que tinham condições de entrar em Jericó chegavam com as suas caravanas, compravam azeite, compravam ouro, compravam prata e iam revender para outra cidade, para outros lugares. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus cruza por esta cidade. Mas ele não cruza para cotar e ver como estavam as bolsas de valores de Jericó, nem para cotar o preço do azeite puro. Jesus entra naquela cidade para operar o maior milagre que possa ainda existir na face da terra. E qual é, pastor? É contemplar o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar. Esse não é o milagre mais maravilhoso que podemos contemplar. O maior milagre que ainda possa existir na face da terra é contemplar o pecador aceitando a Jesus. É o único suficiente e salvador da sua alma. E há pessoas que estão na igreja e dizem: eu nunca provei um milagre. Abra a tua boca, eu quero profetizar. Só os que querem. Eu venho te trazer uma boa notícia. Você provou o maior milagre. Fala assim: por que, pastor? Por que, pastor? Só fica a mão aberta. Se você tem mão, abre a tua mão. Aleluia. O mundo é composto de 7 bilhões de habitantes. E 1.739
maiores grupos étnicos da face da terra. Dentro de 7 bilhões de habitantes, eu não sei aonde você estava, mas lá do alto do trono, Deus apontou o dedo para você aqui na terra e escolheu você para ser promovido. Você quer milagre maior do que esse? E ainda tem mais, diz o Salmo 40, que ele tirou o teu pé de um charco de horrível de lodo, colocou os teus pés sobre uma rocha e firmou os teus passos. Se eu fosse ver aquela falando de estresse, ela vai usar o Espírito Santo. Diz o mesmo versículo que ele colocou um novo cântico na tua boca. Que não te leva ao nosso velho. Olha para a cadeira que você está sentado. Olha para ela. Agora fala para o terror que está ao teu lado. É um privilégio estar aqui. Glória a Deus. Só senta aqui quem é escolhido. Mas ele não consegue entrar, aleluia. O mundo lhe amarra, o mundo lhe detém. Para entrar aqui tem que ser chamado e ser escolhido da parte do Senhor. E se você está aqui, porque cumpriu São João 15,16, vós não me escolheste a mim, eu vos escolhi agora. E se você for estudar Jericó, fazendo a história de Hebreus, estudando o que Flávio José escreve, e o que diz Josué capítulo 13, Jericó era uma cidade bela, bonita e atraente, mas era maldita. Existia uma maldição sobre aquela cidade. Aquela cidade não soube receber o profeta Josué, e caiu uma maldição sobre aquela cidade. E diz a Bíblia que em Jericó existia um homem chamado Bartimeu. Repita comigo, Bartimeu. Nós conhecemos Bartimeu. Nós sempre ouvimos falar que ele era cego e mendigo. Repita comigo, mendigo. A Bíblia dá a identidade desse moço. A Bíblia diz que ele era filho de Timeu. Vamos imaginar comigo como um pai vai deixar um filho parar na sarjeta, além de ser cego, virar mendigo. Mas não é que o pai o abandonou. Segundo a história de Jericó, tinha uma maldição sobre as famílias. Todo casal que tinha somente um filho, com o primogênito, passava alguns anos e caiu uma maldição sobre a morte. E a morte matava o primogênito. Com o filho do meio não acontecia nada. Ele era isento. Mas o terceiro filho, segundo a história, caía sobre ele uma maldição de miséria, de ruína, de fracasso, de derrota. E segundo a história, Bartimeu, ele era o terceiro filho de Timeu. Então caiu a maldição de miséria sobre ele, de ruína, de escassez, de deserto. Não é que ele queria estar à beira do caminho. Ele estava debaixo de uma maldição. Ele estava debaixo de um jugo. E naqueles dias, não era qualquer um que podia estar pedindo esmola, como nós vimos pelas ruas. Milhões e mendigos pedindo esmola. Naqueles tempos tinha que ter autorização do governo romano para pedir esmola. Quando Bartimeu estendia a mão, todo mundo dizia para ele: eu quero ver a autorização. Se você está autorizado para pedir essa esmola. E qual era a autorização? Tinha que ter na capa a coroa de Roma desenhada. Quando ele estendia a mão, todo mundo falava para ele: deixa eu ver a capa. Se tem a coroa de Roma, nós vamos te ajudar. Bartimeu estava debaixo de um sistema, humano, debaixo de um decreto maligno. Tudo para ele era a capa. Com a capa ele protegia do frio, com a capa ele se protegia do calor, com a capa ele negociava, com a capa ele fazia tudo.
Mas Jesus é tão maravilhoso, fiel e justo, que às vezes a fama dele chegava em certas cidades, antes dele mesmo chegar. Quando Jesus chegava em certas cidades, o povo já sabia quem era Jesus, porque a fama dele percorria por vários lugares. E quem sabe Bartimeu, assentado à beira do caminho, começou a dizer e a perguntar: quem sabe um dia esse Jesus que todo mundo diz? Eu tenho certeza que se um dia ele passar por aqui, eu tenho certeza que a minha vida vai ser mudada e transformada. Vai comer no bolo que Deus tem milagre. Quem sabe Bartimeu tentou buscar solução em vários lugares, mas não podia. O sistema romano estava sobre ele. Ele era monitorado. Todo mundo estava olhando para Bartimeu, mas o coração estava pedindo para conhecer a Cristo. Parece que Cristo escutou a sua oração, e não é que Jesus entra em Jericó. E quando Jesus entra naquela cidade, o alvoroço começa a acontecer, o povo começa a gritar que Jesus estava passando, porque todo mestre é acompanhado de multidão. Jesus tinha seus discípulos e alguns seguidores, ele não andava só. Quando ele entrava na cidade, o povo dizia que Jesus estava passando. E quem sabe Bartimeu, sentado à beira do caminho, não podia ver, mas podia muito bem ouvir. E eu tenho certeza que ele começou a dizer: o meu milagre chegou. Eu não posso ver, mas eu posso falar. E ele começou a clamar. Você conhece muito bem a palavra: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Quando ele começou a clamar, diz a Bíblia que pessoas chegaram para ele e repreendeu Bartimeu para que ele se calasse. Isso significa, as autoridades romanas chegou para Bartimeu e começou a dizer: o que você quer? Tudo que você precisa você já tem. Você já tem Roma, você tem a permissão do governo. Se contenta com aquilo que você tem. Você tem a capa, com a capa você faz tudo. Mas Bartimeu sabia que aquele que estava cruzando pelaquela cidade era maior que qualquer sistema, que qualquer governo. Aleluia. E sabia que podia quebrar o jugo e toda a maldição da sua vida. Eu abro um parênteses, abre a tua mão que eu quero falar com você nessa noite, quero profetizar para você. Abra a tua mão e feche teus olhos. Repita comigo: nós escrevemos a nossa história da nossa vida com as nossas ações. Continua com a mão aberta. Quando a Bíblia diz que homens falaram para Bartimeu se calar, o que Deus quer falar para você esta noite: cuidado aonde você leva o teu projeto e com quem você divide os seus sonhos. Porque você vai encontrar pessoas desanimadas, desmotivadas, ou usadas por Satanás para querer enterrar os seus planos de vitória, os seus objetivos e as suas bênçãos. Mas eu venho profetizar da parte do Senhor que esta noite o teu milagre vai dar o que falar. Abra a tua mão. Deus manda te dizer: não dê ouvido para aqueles que não querem ver você triunfando. Eu quero intitular essa mensagem esta noite: destinados a triunfar. Deus te chama a triunfar. Deus te chama para ser cabeça. Deus te chama para ser vitorioso. E Deus manda te dizer: não desiste de clamar, não desista de falar com Ele, não desista de orar pelo teu esposo, não desista de orar pelos teus filhos, não desista de orar pela tua casa, não desista de orar pelo teu ministério, não desista de orar pela tua saúde, não desista de orar pela tua casa própria, não desista de orar pelo teu carro, pelo emprego melhor, não desista. Fala do terror que está do teu lado. É nas provas mais difíceis que Deus te faz mais forte. Se você quer começa da glória. Repita comigo: às vezes Deus acalma a tempestade. Às vezes Deus acalma um marinheiro. E outras vezes Deus te joga no mar para você aprender a nadar. Mas está tudo no controle. Você não vai
vai morrer afogado. Até no seu sofrimento, Deus tem propósito. Às vezes Deus permite você perder algo hoje para ganhar o dobro amanhã. Mas eu estou sentindo um cheiro de vitória. Deus visitando o teu deserto. Vou te dar duas definições de deserto. No original, a palavra deserto significa mente abrir, que traduzido para a nossa língua portuguesa significa lugar aonde Deus fala. Pastor, estou no deserto, então você prepara que ele vai te visitar. Na linguagem mais popular no meio dos crentes, o que é deserto? Deserto é aquilo que tira o teu sono. Deserto é aquilo que te perturba. Deserto é aquilo que faz você se desconectar da unção, da autoridade, e de acreditar que Deus vai patrocinar os teus sonhos. Eu não sei qual é o deserto que você estava passando, que você está passando. O deserto de Bartimeu era ter restauração da sua visão e sair debaixo de uma maldição. Qual é o teu deserto? O que está tirando o teu sono essa semana? O que fez você vir na sexta do milagre? O que você precisa? Pastor, estou com um problemaço tremendo. Glória a Deus pelo problemaço. Porque os problemas são as oportunidades que Deus tem para manifestar a glória dele na tua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus vai te levantar a partir de hoje para ser cabeça. Enquanto você viver nesta terra, a saúde, a riqueza, a paz e a prosperidade vai perseguir você. Vai perseguir você, se prepara. Destinado para triunfar. Começa a adorar o Senhor aqui esta noite. Feche seus olhos para suas duas mãos, que é forte que Deus quer falar para você. Qual é o teu limite? O limite de Bartimeu era a sua visão e a maldição. Mas Jesus chegou e mudou a sua história. Quando chegamos no limite, Deus chega para a provisão. Está adorando? O limite de Moisés era o mar vermelho. Então chegou o Senhor e abriu o mar. O limite de Abraão, já foi cantado aqui, é a morte do filho. Mas Deus chegou e enviou o cordeiro. Aleluia. O limite de Ana era a sua esterilidade. Mas Deus deu um filho para ela. O limite de Jesus era a morte. Mas Deus o ressuscitou. Você não entendeu, mas vou falar de novo. O limite de Jesus era a morte. Mas Deus o ressuscitou. Qual é o seu limite aqui essa noite? Abra tua mão e feche os olhos. Deus manda te dizer que algo que te limita, fica tranquilo. Esse algo que te limita será um instrumento de milagres de Deus na tua vida. Esse problema que você está passando, que você está enfrentando, não é para te deixar envergonhado. São as oportunidades que Deus está te dando para manifestar a glória dele na tua vida. E eu venho profetizar que esta noite que nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará no nome de Jesus. Vai adorando ele. Quando os seus planos estão alinhados com os planos de Deus, não tem diabo, não tem demônio, não tem barreira, não tem inferno, não tem oração contrária que impeça você de triunfar. Deus manda te dizer que essa semana o milagre vai bater na porta da tua casa. O milagre vai bater na porta da tua casa e vai dizer: eu cheguei para ficar. Comece a adorar ele aqui essa noite. Deus será o teu oásis no teu deserto, a tua fortaleza na tua fraqueza. Fica tranquilo, o seu pior momento será o melhor de Deus. Deus está derramando a chuva seródia aqui. Repita comigo: chuva seródia. Fala mais forte: chuva seródia. Quem sabe você já ouviu falar da chuva seródia? Aquela garoa fininha que cai na terra com força para preparar a terra para o agricultor jogar semente. Ela sempre vem em Israel nos meses
julho, agosto e setembro. Só que às vezes a meteorologia ela fica doida. Ela vem fora de tempo. Ela vem em março, abril e maio. Ela vem antes do tempo. Abra tua mão só os 50 para profetizar uma coisa. Essa chuva está sendo caída aqui essa noite, nessa sexta-feira. A chuva seródia, que significa chuva fora de tempo. Que é isso, pastor? Sabe aquela bênção que você já programou, que você pensa que é lá para dezembro, que é lá para novembro, outubro, é ainda para esse mês? Deus vai te surpreender. Deus vai acelerar o milagre. Deus vai acelerar o milagre. Deus vai preparar tudo para você. Fica tranquilo. Eu vejo festa, eu vejo pessoas celebrando com você, eu vejo Deus trazendo seu filho de volta para a igreja, eu vejo Deus restaurando a tua casa, eu vejo Deus te dando saúde. Deus foi o melhor. Se você quer, vai adorando ao Senhor. Eu dou melhor para Ele aqui essa noite. É isso aí, dê um 10. Não temas porque eu sou contigo. Não desmaies porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 11. Eis que os envergonhados e confundidos serão todos que se levantar contra ti. Serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Versículo 12. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Porque não tem nenhuma coisa de valor os que fazem guerra contra ti. Versículo 13. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Eu quero de novo, eu vou repetir. Não temas, que eu te ajudo. Não coloca a tua mão onde a mão de papai já está trabalhando. Não coloca a tua mão onde a mão de Deus já está agindo. Fica tranquilo. O cordeiro ele vai morrer. Meu Deus do céu, vai dando glória. Ele quer batizar crentes com o Espírito Santo aqui essa noite. Fala pro teu irmão que está ao seu lado, não se preocupa. A partir de hoje, você vai estar num nível mais alto que os seus inimigos. E nada vai impedir que você seja um conquistador. Se você crê na glória. Amém. Se você crê na glória. Glória a Deus. Deus cuida do crente até nos mínimos detalhes. Tem crente que pensa que para Deus manifestar a glória dele, ele tem que ganhar na loteria, ele tem que ver algo glorioso, esplendoroso, mas Deus trabalha também com coisas pequenas. Quem pensava que Deus ia descer numa sarça para falar com Moisés? Quem pensava que Deus ia multiplicar 5 pães e 2 peixes? Deus também trabalha com coisas pequenas. Eu estava contando essa tarde com o pastor Júlio, algo simples, mas me marcou, porque vendo como que Deus é detalhista em certas coisas. Estava em Madrid, capital da Espanha, vindo para o Brasil, esperando o voo. Tem umas máquinas que tem tudo que você quer comprar de alimento. E só podia entrar de 5 a 10 euros, ou moedas. Nota de 20, de 50, de 100, de 200, de 500, que são as notas de euro, não entra aqui, porque não tem troco. Botei a mão no bolso e disse: eu tenho 10, eu tenho acima de 10, mas achei umas moedas no bolso. E falei para minha esposa: fica tranquilo, vou comprar algumas coisas aqui. Botei a moeda, pegamos um sanduíche. Botei outra moeda, peguei uma água. Aí eu olhei para o suco que eu gosto de tomar. Quem gosta de tomar suco de laranja aqui? Mistério, né? Eu falei: Deus, é esse, essa marca é boa, é top, coisa linda, aleluia. É isso que eu quero. Quando eu fui botar a moeda para pegar o suco, minha esposa falou assim: vai comer aquele chocolate? Eu falei: meu Deus, se eu como chocolate, eu não tomo suco. O que eu vou fazer? Mas vou comprar um chocolate para ela e tomo água lá. Quando eu botei a moeda para comprar o chocolate, Deus fez aquele suco dar um pulo de dentro daquela máquina e caiu lá embaixo, junto com o chocolate assim. Meu Deus, mistério, meu irmão. Isso vem encaixado no ferro
E a esteira vem levando ele. O pé tem que abrir para o suco cair. Aí o chocolate veio e caiu. Quando o chocolate caiu, eu só vi a mão de Jeová empurrando a esteira do suco assim. Mistério.